Bom dia a todos e todas. Um prazer a gente estar se encontrando hoje para o nosso 53º Círculo de Reflexão. Hoje a gente está se encontrando num domingo, por questões logísticas que a gente teve ontem com a Assembleia da Casa do Povo. E, enfim, espero que estejam todos bem, para a gente poder aproveitar essa conversa muito instigante que a gente deve ter hoje, recebendo o André Lieberman. André vai falar um pouquinho, conta um pouquinho, fiquei na dúvida se você é do Rio, se você é de Recife, mas André conta um pouquinho aí. Você é de Recife, é isso? Uhum. Tá. E está com a gente, casualmente está em São Paulo, mas a gente acabou não conseguindo fazer presencial, mas de qualquer maneira a gente acaba recebendo também demais colegas do Círculo de outras cidades, então acho que a gente tem aí uma possibilidade de aproveitar bastante, né, dessa experiência que o André começou já a contar para a gente, que a gente, enfim, há tempos tem muita vontade de ouvir mais e acompanhar como está sendo essa movimentação toda. Então, eu vou passar a palavra para o André, que vai fazer a apresentação dele, e depois a gente abre para questões, comentários, etc. Bem-vindo, André. Obrigado, Lilian, e obrigado, pessoal. Obrigado, Gabriel, também, por esse espaço, né? Então, enfim, é muito maravilhoso poder estar aqui com vocês e falar sobre essa questão que, para mim, não abrange só a questão LGBTQIA+, ao contrário, falar disso é uma questão que abrange muitas realidades na comunidade judaica como um todo. Olá. Né? Perdão? Tá, acho que foi uma falha. Então, no caso, eu sou André Lieberman, né, tenho 22 anos, sou do Recife, trabalho na União do Judaísmo Reformista, sou um dos facilitadores do GAVA, que é um coletivo LGBTQIA+, judaico, vinculado ao Instituto Brasil-Israel, que atua em 5 capitais, né, mas a gente também tem pessoas que são de outras cidades dentro do coletivo. E a gente, no caso, assim, aqui em São Paulo tem 3... No total, tem 3 iniciativas LGBTs, né, que é o INENI, da FISESP, o MOVE, da CIP, né, que são mais grupos de estudo sei lá, tipo a pasta LGBT da FISESP também, algo do gênero, e o GAVA é mais um coletivo em si, né, uma questão, basicamente um coletivo ativista, né, da questão LGBT na comunidade, porque, graças a Deus, São Paulo tem uma comunidade tão grande que dá para ter logo 3 iniciativas LGBTs na comunidade judaica, mas não é a realidade de outras comunidades, né, que, né, muitas vezes tem uma realidade muito reduzida de vivência judaica, né, o que impede muitas pessoas de estarem se sentindo pertencentes àquela comunidade, àquela vivência judaica, então Gavá também chega nesses lugares, né, para trazer essa possibilidade. Então é isso. E aí, no caso, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão LGBTQIA+, no judaísmo, não só na presença em si, sabe, da questão LGBT na tradição, porque existe, a gente vai chegar nisso daqui a alguns minutos, vamos dizer assim, mas como essa mudança, como a questão LGBT ajuda a gente entender a necessidade do valor de Torat Chaim, né, de uma tradição viva, uma tradição que não é fixa, né, é sempre contínua. E eu quero começar, no caso, esse círculo com uma história que vai guiar todo esse pensamento e significado que envolve esse encontro, né, que inclusive abraça, além dessa questão LGBT. E essa história quem contou foi uma rabina chamada Bnei Lei. É uma rabina lésbica estadunidense que criou um projeto, um yeshivá, que na verdade é um Beit Midrash LGBT, nos Estados Unidos. Essa rabina, ela disse que no primeiro dia de aula da sua escola rabínica, o reitor da escola se atrasou para a recepção de novos estudantes. E quando ele chegou, ele pediu desculpas pelo atraso, mas que quando ele estava saindo do escritório, o telefone tocou, né? Ele pegou o telefone e era um amigo dele que era um sociólogo proeminente lá da comunidade judaica, que estava compilando as estatísticas de dados da National Jewish Population Survey de 1990, que é uma pesquisa de cadência de 10 anos
sobre a população judaica e o judaísmo em si nos Estados Unidos. E os resultados ainda não tinham sido divulgados, e o presidente estava ansioso para saber o que é que dizia, né? Aí ele perguntou isso para o amigo dele, esse sociólogo, que respondeu que haviam boas e más notícias. A boa notícia é que o judaísmo ele vai existir em 100 anos. Mas a má notícia, de acordo com ele, é que seria um judaísmo irreconhecível para alguém da década de 90. E, na verdade, até pode se enquadrar para o que é hoje em dia. Ainda será um judaísmo que, para a gente, é muito irreconhecível daqui a menos de 100 anos. E o que eu pretendo falar para vocês também, nesse círculo, é o porquê desse judaísmo irreconhecível não ser uma notícia ruim. E antes de chegar nesse judaísmo irreconhecível, eu quero trazer um texto muito trazido pelo judaísmo reconhecível, né? Aliás, reconhecido, né, por grande parte do mundo judaico, certo? E aí, no caso, peço, por favor, que Gabriel passe esse slide, obrigado. Esse trecho está no livro de Vaikra, na Torá, certo? Que eu peço que alguém se voluntarie para ler, por favor, esses textos. Não se deite com o homem como quem se deita com uma mulher. É uma abominação. Levítico 18, 22. O outro também? Por favor. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação. Certamente morrerão. O seu sangue será sobre eles. Levítico 23. Muito fofo, né? Assim, eu gosto, a linguagem que a Torá fala é uma linguagem muito tranquila, muito, enfim. Mas esses trechos, no caso, são muito utilizados em discursos homofóbicos para se falar das relações, principalmente entre dois homens, né? E em sinagogas tradicionais, esses trechos eles são lidos simplesmente no Yom Kippur, que depois do Shabat é o dia mais sagrado do calendário judaico, né? E imagine o que é para uma pessoa, no dia mais sagrado do ano, estar em comunidade e ter que ouvir, tipo, como uma das leituras principais, essas palavras que dizem que o centro da vida daquela pessoa, a vida daquela pessoa é tida como abominação pelos seus ancestrais, e não só isso, passível de morte, sabe? E, para mim, esse texto foi sempre, assim, principalmente para mim, que eu sou uma pessoa que... Eu sei que o judaísmo tem diversos espectros, diversas vivências, formas de vivência, né? Quando se fala de uma vivência cultural no judaísmo, é muito mais aberto, muito mais amplo, mas para quem se sente mais pertencente a ambientes religiosos, né? Ambientes de sinagoga, né? E querendo ou não, a religião, a parte do texto religioso judaico é basicamente o que rege e o que criou tudo isso que a gente vive hoje em dia. Tudo partiu desse texto, né? Então, como é que a gente pode lidar com esse texto, né? Como é que uma pessoa, principalmente uma pessoa LGBT, consegue olhar para esse texto, se enxergar nele, sabe? Tipo, ao contrário, tipo, claramente é uma afirmação de afastamento dessa pessoa. E para mim isso foi muito forte, né? Principalmente eu me assumi para minha família, basicamente me assumi enquanto pessoa LGBT em 2015, para ser mais específico. E nessa mesma época em que eu me assumi, eu sofri um ataque LGBT-fóbico na minha sinagoga. Não físico, foi verbal, mas foi uma coisa muito passiva-agressiva. Sabe, a gente estava lendo não essa paraxá, mas uma paraxá chamada Kitetsé, que fica em Deuteronômio, e que tem um trecho que fala sobre homens não poderem se vestir de mulheres e vice-versa. E aí, no caso, uma pessoa da sinagoga virou e falou assim para o Hazan, que tipo, nem tinha lido esse trecho. Mas aí ele levantou e falou, não, porque você passou esse trecho daqui. A gente não discutiu sobre ele. Eu tenho uma dúvida que diz assim, no caso, lendo esse trecho, pessoas desse tipo não deveriam estar em sinagogas, certo? Pessoas desse tipo, ele fala LGBT no geral, não só pessoas trans, como seria a principal referência, né? E falando isso muito diretamente, olhando para mim, e as pessoas da sinagoga todas perceberam claramente que não foi uma indireta, foi uma direta muito direta. E isso era uma pessoa muito mais velha que eu. Eu tinha naquela época uns 14 anos, 15 anos,
E eu sozinho tive que me defender, assim, olhar e dizer, não tem nada a ver com isso, sabe? Muito pelo contrário, tem pessoas que vão em sinagogas que são LGBTQIA+, isso eu falava, na verdade, sem saber o que eu estava falando, porque na minha cabeça estava tipo, tá, se eu tô aqui na sinagoga, em alguma outra sinagoga deve ter gente também na mesma situação que eu, né? Mas a resposta que eu tive de um mesmo pessoal lá, do grupo dessa pessoa, lá na sinagoga, foi tipo, claro que não, nunca teve esse tipo nunca teve essa abominação na nossa história e tal. A sinagoga que eu frequento hoje, no caso, é da comunidade de Recife, mas eu digo que hoje a realidade é muito diferente, muito diferente. Foram, assim, isso realmente foi o que aconteceu há meia década, né? Mas que eu lhe digo que muita coisa mudou durante esse tempo, graças a Deus. Então, assim, na época quando isso aconteceu, eu fiquei muito abalado, né? E eu pensei assim, esse espaço não é para mim, né? Tipo, claramente o judaísmo é isso, né? Se a comunidade está tipo, isso está acontecendo, eu não estou recebendo nenhuma ajuda da comunidade. Enquanto isso está acontecendo é porque todo mundo está de acordo, de alguma forma, sabe? Então não tem para que eu estar aqui. E aí eu saí, né? Assim, não comecei a não frequentar mais a comunidade. Só que, como eu falei, para mim era muito importante esse ambiente de espiritualidade, sabe? E para mim, expressão de espiritualidade é tão inerente quanto minha orientação sexual, sabe? É tipo, cada um tem a sua forma de expressar sua espiritualidade, que não envolve só ser religião e tudo mais, e a minha era dentro da sinagoga. E eu tentei ir para outros lugares, tentei ir para outros espaços, mas não esquentava o meu coração como era o momento em que eu ia para a sinagoga, no Shabat, no Shaharit, que eu participava assiduamente. E daí aconteceu uma coisa em 2016, que logo meses depois, é por isso que eu digo, quando as coisas são para ser, elas são para ser, elas acontecem, né? Eu fui com meu pai fazer uma viagem para os Estados Unidos, a gente foi para Nova York e, detalhe, ele é comunista e foi para Nova York por motivos de não sei, literalmente foi algo além que fez ele querer ir para Nova York e a gente foi. E aí, quando a gente chegou no Shabat pela manhã. Não, sexta-feira, na verdade, né? Antes do Shabat. E aí ele falou assim, "Ô, André, a gente está literalmente na Disneylândia do judaísmo diaspórico, assim, você não quer mesmo ir numa sinagoga de jeito nenhum?" E eu falei assim, olha, não, pai, não quero, sabe? Tipo, eu tô realmente, prefiro só passear, não quero ir. No fundo, eu queria muito, mas já não comentei. E daí ele disse, não, a gente vai sim, não é possível. A gente tá aqui, escolha uma sinagoga progressista, e eu nem me ligava nesses termos ainda. Eu assim, tá, sinagoga reformista, e aí eu achei uma perto do hotel, e a gente foi, e lá eu encontrei uma garota com a camisa com a bandeira LGBT, e a estrela de Davi. Aí eu me assustei, não conhecia isso, não sabia que era possível, fiquei impressionado, fui atrás dela, depois da cerimônia, e a gente começou a conversar, eu perguntei o que era aquilo, e ela explicou que aquilo era do Keshet, que era uma organização LGBT judaica, eu não sabia que era possível juntar essas duas palavras. E aí foi que ela me apresentou esse tema, me apresentou o judaísmo progressista como um todo, e ela também, tipo, a gente ficou trocando e-mail e ela foi me apresentando coisas da tradição judaica, que basicamente a primeira frase que me veio na cabeça era: onde é que vocês estavam esse tempo inteiro? Por que que eu não conhecia isso? Por que isso não está tão exposto? Mais gente precisa disso, sabe? E daí eu fui começando a estudar Talmud junto com ela. Ela me mandava textos do Talmud, certo? Que assim, basicamente para quem não sabe, o Talmud é basicamente assim, é um abridor de portas, de mundos, sério. São discussões belíssimas que tem ali dentro. É um texto rico que quanto mais você estuda, mais você se apaixona. É uma tradição que vai muito além dessa coisa quadrada que a gente conhece. Ao contrário, não se pode ter uma interpretação da Torá sem passar pela tradição oral, né? Tem que passar por essa peneira do Talmud, que é um texto incrível, que a gente vai dar uma explorada em alguns trechos daqui a pouco. Mas, falando em Talmud, tem uma rabina chamada Liza Edwards, lá dos Estados Unidos, que ela fala uma coisa muito interessante. Ela diz que se burrinhos, os animais, que parecem cavalos, mas não são, se burrinhos pudessem ler o Talmud,
todas as historinhas de burrinho que aparecem lá saltariam para eles, coisa que para a gente é inútil. Literalmente, muitas vezes vai aparecer, porque tem um burrinho que faz isso, que faz aquilo, que aparece na história. Para a gente é inútil, mas os burrinhos olhariam para aquele texto e falariam: eita, olha eu ali de novo, sabe? Ficariam muito encantados com o fato deles estarem aparecendo nessas histórias. E por que eu estou falando isso? Parece esquisito, mas faz parte de toda essa reflexão que a gente vai ter. Decore essa história dos burrinhos, certo? Pois bem, a questão é que quanto mais você estuda o Talmud, quanto mais, na verdade, eu estudei o Talmud, e, enfim, quando todo mundo estuda textos que falam sobre tradição, sobre criação de tradições e tal, a gente consegue chegar em um pensamento que é o seguinte: todos os seres humanos, eles compartilham das mesmas grandes questões básicas da vida, que é: por que a gente está aqui? Qual é o nosso propósito? Como é que eu devo viver a minha vida? E todas as culturas, religiões, tradições, elas surgem com um único propósito, que é responder às questões básicas da vida. E elas respondem criando uma história mestra. É uma história que guia um grupo de pessoas. Se você é uma pessoa judia, a sua história mestra é a Torá. E se a sua história mestra ela for bem sucedida, ela pode durar muito tempo. Mas todas, sem exceção, todas as histórias mestras, elas um dia, inevitavelmente, falham, quebram, elas acabam. E falando numa perspectiva pessoal, um dia você vai encontrar uma história que pode ser mais convincente, que traz respostas que te agradam mais, né? Um evento, ou então um evento vai acontecer que torna as respostas da sua história mestra não mais viáveis. Ou então algo dentro de você mudou, né? Você mudou e essas respostas antigas, elas só não parecem mais verdadeiras. E agora você vai ter que criar um significado para o que você é e como vai viver a sua vida. E essa situação aconteceu no judaísmo há quase 2000 anos, na queda do Segundo Templo. Se você puder, por favor, Gabriel, mudar o slide. Obrigado. Né, que essa é uma das principais ilustrações, né, que feitas há alguns séculos para demonstrar esse acontecimento. E o Segundo Templo e o Grande Templo de Jerusalém, para quem não sabe, era o único lugar onde a vida judaica acontecia ainda em Jerusalém, antes da diáspora começar. E o povo judeu respondeu a essa falha de sua história principal, de sua história mestra, como qualquer grupo de pessoas responderia, de duas formas. A primeira é quando alguém nega essa falha na sua história mestra, nega a realidade e constrói um muro em volta dela mesma, para que nenhuma informação nova venha atrapalhar aquela história. Quem fez isso foram os sacerdotes do templo, que lutaram até a morte para manter aquele judaísmo que nem mesmo fazia mais sentido para os próprios judeus da época. E a segunda forma de lidar com essa situação da queda da história principal é rejeitar completamente aquela história e pular para outra. A questão é que histórias falham, e quando essa nova que você escolheu falhar, você vai ter que pular para outra, e para outra, e para outra, e vai acabar atingindo negativamente uma coisa essencial para todo ser humano, que é o senso de identidade, de pertencer a algo, de poder olhar e dizer, eu me encontro em algum lugar. Mas toda vez que você lida com a mudança que é natural, de forma a pular de um extremo a outro toda vez, você se sente mal por não se sentir pertencente. Quantas vezes a gente já sentiu alguma vez de olhar e dizer, pô, eu não pertenço a nenhum grupo, será que eu não me encaixo em nada? Não é possível, sabe? Isso faz parte desse sentimento. E, infelizmente, mas também de forma um tanto natural, a maioria dos judeus daquela época seguiram essa forma de lidar. E eu quero que vocês chutem, eu quero que abra o microfone para chutar. Quantos por cento da população judaica da época escolheu essa segunda forma de lidar com a história? De se assimilar, basicamente. De esquecer aquela história mestra e ir para outra, no caso dos romanos. Quantos por cento vocês acham? Metade, né? Metade? 90%. Eu acho que 90%. mais. Muito
Muito, não sei quanto, mas muito. Só mais uma. Chutem aí uma porcentagem, mais alguém. 2%. 2%. Tá bem. Eu vou dizer que uma pessoa que acertou. De acordo com estudos históricos, uma pessoa acertou, Samuel Kirstein. Parabéns, você acertou. De acordo com historiadores, 90% da população judaica da época escolheu se assimilar. Literalmente desapareceu do mapa da história judaica, foram 90%. Essa história já acabou, todo mundo sabe. Para que a gente vai continuar, sabe, nesse enredo que claramente está enfraquecido? Tem um mais forte, um muito mais importante, que é o nosso, que já está dominando. Para que a gente vai ficar nisso? Não é? A maioria das pessoas escolhe a primeira ou a segunda opção, né? E se vocês olharem bem, essas opções, elas são lados opostos da mesma moeda. Elas compartilham a mesma premissa equivocada de que histórias, elas são eternas, fixas, imutáveis. Mas as histórias, elas falham. Isso não é uma má notícia e nem um fato infeliz da vida. Isso é a vida. É assim que a vida nos empurra para frente. Mas houve uma terceira opção, uma terceira via. E essa é uma boa notícia. Um pequeno grupo de pessoas hippies, marginais, radicais, esquerdopatas, viados, feministas, subversivos, tiveram uma ideia diferente. Eles aceitaram a falha dessa história mestra, abraçaram essa quebra, voltaram à tradição e levaram consigo o que ainda funcionava. Misturaram o antigo com o novo e criaram uma tradição radicalmente nova, que seria irreconhecível para um judeu da época do Grande Templo. Se a gente é judeu hoje, se hoje a gente está discutindo o judaísmo enquanto a cultura viva, e a ela pertencemos ainda hoje, e não como uma cultura extinta, é porque os nossos antepassados de quase 2000 anos atrás fizeram parte desses 10%, que olharam para esse pequeno grupo de subversivos com uma ideia diferente e disseram, olha, eu sei o que vocês estão fazendo. Não me parece muito judaico, mas vai parecer para os meus filhos, vai parecer para os meus netos e as gerações que estão por vir. Então, contem comigo. E esses subversivos que hoje em dia a gente chama simplesmente de rabinos, sábios da tradição, criaram esse judaísmo enquanto o grande templo ainda estava de pé. Eles estavam se reunindo em pequenos centros de retiro chamados de sinagogas. E ao invés de ir ao templo, que era no mesmo quarteirão, né, mas a questão é que o judaísmo do templo há muito tempo já não estava mais servindo para eles. E a opção 3 que eles criaram foi apenas uma de muitos judaísmos que surgiram nos anos seguintes. E isso é bom, porque em um momento de falha, a gente quer muitas opções. A gente não tem certeza de qual delas vai funcionar. Então é bom que tenham várias. E esses caras, eles sabiam que falhas acontecem e outras aconteceriam repetidamente. Então eles construíram em seu sistema mecanismos para responder a falhas. E diziam que para ser uma liderança, para mover uma realidade, não precisava de uma ordenação rabínica, mas de duas coisas: ser gamirna e savirna. Gamirna significa ser estudado, ser estudante, continuar estudando, ter base na tradição, nas suas ações. E a outra é ser savirna, é ter svara. Svara é uma palavra aramaica que significa literalmente razão. Mas os rabinos, eles ampliaram o significado dessa palavra para intuição moral. Literalmente, o que os seus quisques falam que é correto, né, em questão de princípios esses baseados na tradição, também vale. Eles disseram que o svara é deoraita. É um princípio basicamente baseado na palavra de Deus, sabe? Tem esse valor, tem essa prerrogativa. Sabe? Então, tudo que você decide com svara, baseado na tradição, é válido. E esse tipo de... os rabinos disseram que esse valor, svara, era capaz de burlar uma lei da Torá, quando necessário. E esse valor, provavelmente vocês nunca ouviram, ou ouviram só muito raramente, e faz
sentido vocês não teriam ouvido, porque mexe em uma coisa chamada status quo. Tudo o que envolve grandes mudanças, e essas possibilidades são geralmente vetadas para a gente. Não é falado tão facilmente por uma questão clara. Muda uma realidade que para muita gente já é ok, mas não é para todo mundo. Não é? E o que eu ia comentar é que, assim, todos esses valores, né, Svara, essa questão de ser Gamirna, de ser Savirna, todas essas discussões elas estão registradas em um corpo de um sistema de leis, né, assim, basicamente uma descrição do que antes era considerado uma lei que só se passava oralmente, mas que para que isso pudesse permanecer foi escrito, chamada Talmud. Certo? No caso, começou com a Mishnah, depois a Gemara se juntou e virou Talmud. Por favor, Gabriel, se puder passar o slide. Vocês veem aí, isso é uma página de Talmud. Essa página de um texto que é estudado por diversos povos além do povo judeu, que é motivo de estudo de diversos grupos universitários, mesmo de pessoas não judias, porque é impressionante a dinâmica desse livro. É bizarro, é um livro na qual não tem pontuação, não tem divisão de parágrafos. Literalmente, você está lendo uma coisa sem nem saber se está interpretando da forma certa, porque não tem pontuação para você distinguir, e está uma opinião X, e que logo em seguida é quebrada por uma completamente diferente. Não tem sentido nenhum essa construção do Talmud, a princípio. Mas, na verdade, há. E foi de propósito que foi construído assim. São opiniões diferentes em um único texto, e todas são consideradas sagradas, todas estão ditas, todas são válidas aqui. Tem desde sábios muito incríveis até estudantes aí, opiniões escritas, e todas são válidas enquanto um texto canônico. Todas. E, só para vocês terem ideia, aí no Talmud está escrito a discussão, tá, a opinião de um dos rabinos que na época em que foi decidido se iriam ou não escrever o Talmud, se iriam colocar em palavras escritas a lei oral, tem a opinião do rabino que diz que quem escreve lei, quem coloca escrito, é tão subversivo quanto quem destruiu o grande templo. Isso está escrito no Talmud. E logo em seguida tem uma opinião dizendo o contrário. Esse é o nível de contemplação que a tradição judaica dá ao contraditório, a opiniões divergentes, e que elas são válidas por simplesmente serem. Ainda não, esse aí não. O que acontece é que eu vou trazer para vocês uma pequena história de Talmud. Eu quero que vocês reflitam junto comigo com ela. Está no livro no Tratado de Ketubot 2b, que é sobre Aguná. Vocês sabem o que significa Aguná? Já ouviram essa palavra? Viúva. Hã? Viúva? Quase. Na verdade, não tanto uma viúva. Aguná é uma mulher, na época, no caso, dentro do contexto da tradição judaica, que em comunidades ultra-ortodoxas ainda existe isso. Quando um casal se separa, porque existe uma separação ritualística, né, no judaísmo, que é o get, no caso, não é get que se chama, né? Ou não, get é o certificado de coisa, perdão. É o divórcio, é o documento. Get é a cerimônia e o documento. Exato, obrigado, Lúcia, exatamente. Então, assim, a questão é que para a tradição ortodoxa, assim, para a tradição no geral, o correto seria, no caso, que o homem desse a permissão primeiro para que pudesse ser feita essa separação. Só que se o homem não dá essa permissão, mas ainda assim eles separam algo do gênero, a mulher se torna uma aguná. Ela não pode se casar de novo. Se o marido, se ela quis separar, mas o homem não, ela não está liberada. E por mais que ela não viva junto, ela não pode se casar de novo, ela não tem essa liberdade. Então não pode ter uma casa, não pode ter uma família diferente, certo? E isso foi discutido em uma situação muito específica em que uma mulher, ela, no caso, o marido dela, teve que fazer uma viagem. Teve que se despedir dela, mas sendo que ele a amava muito. E aí ele deu um get para ela e disse assim: se daqui a 30 dias eu não voltar, você pega esse get e entrega para o rabino, você vai estar liberada para poder se casar de novo, se eu não voltar daqui a 30 dias. Mas também, caso eu me atrase, eu posso voltar e dizer, né, não pude, tal, não sei o que lá, e você estava com esse get, e a gente desfaz esse get, porque eu não estava aqui.
entendeu? Foi uma coisa que foi contra a minha vontade, vamos dizer assim. E a tradição dá essa liberdade, né? Para quem, se você faz algo fora da sua vontade, tipo, você quebra uma lei contra a vontade, aí você pode anular. Então, ele tentou fazer esse joguinho. E foi embora. E a mulher ficou com aquele gueto na mão, chegou o 30º dia, o marido não voltou. Ela podia pegar aquele certificado, dar aos rabinos da comunidade e dizer, estou separada. Aconteceu isso, eu posso me casar de novo. Só que a questão é que a mulher, ela não fez isso. Ela olhou para aquele certificado, ela falou, não, meu marido, ele vai voltar ainda. Eu sei que ele vai. Ele não desapareceu. Ele aconteceu alguma coisa que ele demorou mais um tempo, mas ele vai voltar, eu tenho certeza. E eu vou esperar. E aí, um rabino chamado Rava, que é um grande rabino do Talmud, ele viu essa situação e viu que a mulher, ela sozinha, se tornou um aguná, porque ela se recusava a dar o gueto, a se separar, na esperança do marido voltar. Um marido que poderia tanto realmente não poder voltar mais, quanto poderia ter ido embora, fugido, deixado ela com um gueto na mão em vão. E ela ficou lá esperando, e aí o rabino Rava olhou e falou assim, não. E ele declarou enquanto lei, ele disse. Ele pulou uma lei da Torá, ele simplesmente ignorou a tradição e falou, nenhuma mulher vai ficar esperando o marido com um gueto em vão na mão. Não vai. Se o marido for embora, deixou um gueto, ela já está separada. E não pode vir depois querer desfazer essa situação. Ele simplesmente declarou isso, como uma lei do Talmud. Isso é que tem que ser feito nesse tipo de situação. Aí o narrador do Talmud chega e pergunta, com que autoridade Rava se viu para fazer tal coisa? E Rava responde, com a minha Sfará. A minha Sfará diz que é certo salvar aquela mulher, salvar de uma situação que está acabando com a dignidade dela. Isso já me dá o direito de poder fazer essa lei. E com isso eu estou determinando que isso vai acontecer. Aí o narrador volta e fala, então quer dizer que você vai pular a tradição para conseguir salvar a vida dessa mulher? E Rava responde com uma palavra em aramaico. In. Sim. E alguns tradutores falam que, na verdade, ele disse, com certeza, vou fazer isso. Para muitas pessoas, essa história é uma história de aguná. É uma história muito isolada, né, de uma circunstância específica, de uma mulher. Mas, para mim, é uma história de burrinho. Não só para mim, mas para tantos judeus, tantas pessoas que sofrem com apontadores de versículo, que dizem, mas está dizendo aqui, ó, na tradição, está falando aqui, ó. E com isso se excluem da comunidade. E ao mesmo tempo a gente vê a coragem de um homem que olha e burla aquela tradição e diz, pela dignidade daquela pessoa, a gente vai pular essa tradição e formar uma nova. Mas que ainda assim vai ser baseada nos princípios da que já existe, para que a gente possa continuar e que a dignidade dessa pessoa seja honrada. Assim como a situação dessa mulher quebrou a Torá de Rava, a nossa vida, não só de judeus LGBTQIA+, mas de muitas pessoas, tem quebrado a tradição em nome da dignidade das pessoas. E só para vocês terem ideia, eu quero, por favor, que Gabriel passe, só para a gente dar uma lida em um trecho do Talmud que eu adoro, que é o seguinte: grande é a dignidade humana, pois superam a proibição na Torá. A Guemará pergunta, por quê? Digamos também aqui, não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho contra o Senhor. Rav Bar Shabá interpretou essa proibição, que é anulada pela dignidade humana. Está falando de uma proibição que não está escrita qual que é, mas se fala um exemplo, qualquer uma que seja. Se referindo à regra dita em conforme ao mandado da lei que te ensinarem e conforme ao juízo que te disserem, farás. Da palavra que te anunciarem, te não desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. Deuteronômio 17:11. Os estudantes da Yeshivá riram dele, pois a proibição de você não deverá se desviar é pela lei da Torá. Eu respondo Malca logo em seguida, depois de
fala, tipo, termina esse trecho. É pela lei da Torá, como todas as outras proibições da Torá. Por que a dignidade humana deveria sobrepujá-la mais do que qualquer outra proibição da Torá? Rav Kahana respondeu a eles. Um grande homem falou, não riam dele. Os sábios basearam toda a lei rabínica na proibição de não te desviarás. No entanto, devido à preocupação com a dignidade humana, os sábios permitiram a suspensão da lei rabínica, nos casos em que as suas duas colidissem. Todos os decretos rabínicos são baseados na mitzvah, na Torá, para prestar atenção aos juízes em cada geração e nunca se desviar de suas palavras. Portanto, quando os sábios suspendem um decreto no interesse de preservar a dignidade humana está substituindo a proibição da Torá. De novo, esse texto tem quase 2000 anos e faz parte da nossa tradição. Então, assim, primeiro eu vou responder a pergunta da Malca, que pergunta qual é a indignidade da mulher sem marido. Eu não sei se eu entendi a pergunta, qual é a indignidade da mulher sem marido. Você está, no caso, perguntando em relação à tradição, o que a tradição vê de uma mulher que não tem marido? Não sei se essa foi a pergunta. Bom, se puder descrever, assim, desenvolver melhor a pergunta para que eu possa responder, ou então se alguém conseguiu entender melhor esse enunciado, fica melhor para mim responder. Bom, fica então, Malcolm, não sei se você está aí ainda, mas se puder desenvolver para que eu possa responder melhor. A gente retoma depois, André, não tem problema. A gente vai obrigado. Pois bem. Então, é o seguinte, levando isso em consideração, dessa questão da dignidade, a gente tem presenciado, né, nessas últimas décadas, várias tentativas de formar uma tradição na qual contemple não só pessoas homossexuais, né, e que se relacionam com pessoas do mesmo gênero, mas também pessoas transgênero. Falando também nessa questão do histórias de burrinho na qual a gente se identifica, eu quero trazer para vocês trechos que mostram a existência da diversidade de gênero na tradição judaica. Porque eu não sei se vocês sabem, não só tem só homem e mulher na tradição judaica, não só tem esses dois gêneros. Na tradição judaica, no Talmud, tem cerca de 6 gêneros. Interpretações trazem até 8 gêneros. E, no caso, existem 6 principais, que no caso são, homem e mulher, né? Zahar Nekevá. Aí, no caso, aparece Tum, Ailonit, Saris e qual é a última? E andrógenos. Esses são 6 gêneros presentes no Talmud, que são gêneros que, lógico, não tem como comparar com o conceito de gênero de hoje em dia, porque eles eram interligados à genitália, algo que hoje é diferente. Para quem conhece Judith Butler e conhece a questão de gênero, a gente pode falar muito bem dela e como isso funciona na atualidade, mas, de qualquer forma, é muito interessante ver que na tradição judaica, há mais de 1000 anos, já se falava de uma não-binariedade, de um não 2 extremos, homem e mulher. E, ainda para ficar mais curioso, quem aparece enquanto seres que não são homem e mulher são pessoas muito importantes na nossa tradição. O primeiro ser humano, Adão, e os primeiros judeus, Abraão e Sara, não eram cisgênero, não eram homem e mulher. A gente vai ver isso agora, por favor. Passa o texto no slide, Gabriel. Século V, esse Midrash, Bereshit Rabbah. Rabi Irmia ben Elazar disse, no momento em que Akadosh Baruch Hu, que Deus, criou o primeiro Adão, o primeiro humano, Deus o criou como andrógeno, como está escrito, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Em seguida, um século depois, se escreve no Midrash, Yevamot 64. Rabino Amir ensinou, Avraham e Sará eram tumtumim. Isso é outro gênero, que não é homem e mulher. Rabi Nachman ensinou em nome de Rabá ben Aburá. Nossa mãe Sara era uma Ailonit. Ela nem mesmo tinha um ventre. Para quem não sabe, tumtum são pessoas que, na época, que você não conseguia distinguir entre homem e mulher. Era uma coisa ambígua, é quase que andrógena. Mas que tinha também algo a ver com ser hermafrodita, sabe? Então é o que hoje a gente chamaria de pessoa intersexo. Né? Hermafrodita é um termo errado, inclusive, bom informar.
sabe? Então, você vê nesses textos do século V e VI já tratando sobre uma questão, né, de fora da binariedade. Eu não botei aí, não deu tempo de eu procurar direitinho nos trechos, mas os rabinos, eles falam, às vezes, de, por exemplo, lei de colocar tefilim. Quem deve ou não colocar tefilim, né? Tipo, quem é obrigado ou não. Nas leis não está só incluído homem e mulher. Falam de pessoas andrógenas, falam de pessoas que estão fora da binariedade, falam, essas pessoas não devem fazer tal. Só que eles não discutem nada sobre certo ou errado sobre esse gênero X, que não é homem e mulher. Eles só falam que ele existe e que tanto quanto os outros dois têm certas obrigações ou não com a lei judaica. Não é uma questão se é certo ou errado, mas sobre como eles vão agir ou não com a lei judaica. Apenas isso. Essas coisas estão na nossa tradição há mais de 1000 anos e a gente mal sabe. Não é à toa. Isso quebra o status quo. Muito diferente, muito estranho, muito interessante ao mesmo tempo. E, a partir disso, muitas pessoas LGBTQIA+, vêm tentado formar novas halachot, né, uma lei, uma halachá que contemple nessa nova realidade de hoje em dia, sobre essa diferença do gênero, sobre famílias que são compostas por pessoas do mesmo gênero. Só para vocês terem ideia, um rabino lá em Israel, primo do... no caso, acho que é Davi Landau o nome dele. Ele é primo do rabino-chefe de Israel. E é um rabino ortodoxo. Ele criou uma cartilha ensinando a judeus gays ortodoxos a como terem suas famílias, sem quebrar a halachá, sabe? Tipo, literalmente, porque a proibição em si está única e exclusivamente no sexo anal, vamos dizer assim. É literalmente o que diz no trecho, inclusive que a gente leu lá no início do texto. Não fala nada sobre relação amorosa, porque homossexualidade é um termo que só vem surgir do século XIX para cá. Não existia esse conceito na tradição judaica naquela época. Até mesmo, não em questão LGBT, em questão hétero até, quando se fala das relações de família. Família no judaísmo tradicional é única e exclusivamente algo que existe para reprodução. É a função de crescer e multiplicar, dito em Gênesis. É basicamente isso. Só serve para que você reproduza, crie filhos, sabe? Mas hoje em dia a reprodução não é uma questão que envolve apenas estar um casal, homem e mulher, para que isso aconteça. Reprodução, ao contrário, em casais ortodoxos acontecem, por exemplo, inseminação artificial, que nesse caso, por algum motivo, é kasher. Sabe? Bom, mas trazendo essa questão, a gente vê que é uma realidade diferente, a gente pode construir algo diferente. Mas aí as pessoas falam, mas calma, mas escrever outros tipo leis que contemplem, isso é possível? Isso pode? Sim. Vamos seguir com outro texto? Acho que é o último, na verdade. Por favor, Gabriel, se possível. Eita, não, volta. No caso, eu acho que eu não... Ah, não, é porque eu ainda vou falar mais um pouquinho só de mais uma coisa. Volta, Gabriel. Porque lembra que a gente falou que, no caso, uma das coisas que que torna possível discutir, burlar uma lei ou criar uma coisa nova envolve dignidade humana? Ao longo da história judaica, a gente vai ver pessoas LGBTQIA+, uma delas um rabino, que eu me recuso a falar rabino, para mim é uma rabina. No caso, é uma pessoa, uma liderança da época do século XIII, que era de uma família de rabinos reconhecidíssimos na comunidade judaica da França, que, na verdade, até foi responsável por vários midrashim, por vários trechos de lei fora do corpo canônico, sabe? Que, no caso, era Kalonimus ben Kalinomus, o nome dessa pessoa. E que era conhecido não só por ser uma grande liderança judaica, mas faziam poesias, poemas críticos à comunidade judaica, críticas à sociedade da época, e que todo mundo achava de uma genialidade, sabe, tal. Só que um dos poemas dessa pessoa é muito interessante, e eu quero ler com vocês esse poema. Por favor, Gabriel, agora sim a gente vai ler. De novo, século XIII. Ou é 14? Século XIV, perdão. Do ano de 1320 e pouco, 1340, eu acho que foi escrito. Está nessa obra chamada Even Aboran, que diz o seguinte: que destino terrível para minha mãe, que ela deu à luz a um filho. Que perda de todos os benefícios. Maldito seja aquele que anunciou ao meu pai, é um menino. Pai do céu, que fez milagres por nossos ancestrais, com fogo e água.
Você trocou o fogo dos caldeus para que não queimasse. Você mudou Dina no ventre de sua mãe para uma menina. Você mudou o bastão para uma cobra ante 1 milhão de olhos. Você mudou a mão de Moisés para branca, leprosa, e o mar para a terra seca. No deserto, você transformou pedra em água, pedra dura em fonte. Quem, então, me transformaria de homem em mulher? Se eu tivesse merecido isso, ser tão agraciado com sua bondade. A dor do impossível, olha, essa parte me emociona. A dor do impossível é uma dor humana que nada vai curar e para a qual não se encontra consolo. Então eu vou aguentar e sofrer até morrer e murchar no chão. E desde que aprendi com a tradição que abençoamos tanto os bons como os amargos, abençoarei a voz abafada e fraca. Bendito sejas, ó Senhor, que não me fizeste mulher. Há uma tradição nos estudos judaicos, eu já estou emocionado, desculpa, é que eu fico muito emocionado lendo esse tipo de texto. Tem uma tradição nos estudos LGBT judaicos, nossa, eu não sei porquê, eu sempre fico emocionado, mas não tanto. Que é uma tradição que a gente lê uma bênção, porque é uma tradição judaica nos estudos judaicos, oferecer uma bênção, tipo, a gente dedica o estudo a alguém. E tem uma bênção que a gente criou, que é especial para honrar aos nossos antepassados LGBTQIA+, pessoas que não puderam ser quem eram, que a gente com certeza tem. Todo mundo, se parar para pensar nos milhões de antepassados que a gente tem, quantos não eram LGBTs e não puderam ser? E no momento que a gente dedica esse estudo, né, porque de acordo com o judaísmo, uma forma de manter uma alma viva é lembrando dela. Então, quando a gente faz essa dedicação, a gente torna ela viva de novo. E a gente poder olhar para essas pessoas que não puderam ser elas e dizer: agora vocês podem. Nas nossas palavras, a gente consegue deixar vocês vivos, sabe? Caramba, eu não sei porque eu estou tão emocionado falando isso hoje em específico. Acho que eu estou num lugar muito mais acolhedor para falar disso tão abertamente, sabe? E é isso, sabe? Eu vejo nessa pessoa, em Kalinomos, bem Kalinomos, uma pessoa que não pôde se expor, que não pôde ter sua dignidade honrada, em nome também de pessoas que apontavam versículos, tanto, sabe? E hoje é diferente. Engraçado que, tipo, o que a gente faz hoje de criar novas realidades no judaísmo não é algo novo, né? Ao contrário, a história judaica é feita disso. E a gente está passando por um momento na história judaica, uma nova quebra. A gente está passando por isso de novo. Como dito nessa pesquisa dos anos 90, né? Assim, é um judaísmo que também vai ser reconhecível, como foi o judaísmo irreconhecível para uma pessoa do grande templo, mas é o judaísmo que perdurou por mais de 3.000 anos. E, de novo, trazendo o exemplo que eu trouxe, inclusive, no início dessa conversa, do Seder de Pessah de Manaus, LGBT. Você vê aquelas pessoas que não tinham um Haggadah da família como eles, mas fizeram questão de manter a tradição dos avós, dos bisavós. A tradição foi a mesma, é a mesma. A questão é que agora a gente pode trazer outras pessoas de volta. E porque, como até mesmo a tradição fala, o judaísmo, o povo judeu é como um grande jardim, com várias flores de várias cores, de vários tamanhos. A questão é que durante muito tempo só um tipo de flor podia desabrochar nesse jardim. E um jardim de um tipo de flor só é muito bonito esteticamente, para tirar foto, para postar, para mostrar para fora. É um jardim bonito. Mas a gente sabe que um jardim de um tipo de planta só é um solo fraco, é um solo sem nutrientes que só consegue abarcar um tipo de flor. E é muito triste saber que outros jardineiros podem olhar para esse jardim que não consegue abraçar uma diversidade, né, e olhar para aquele solo e dizer: eu não quero esse jardim perto. É um jardim que não consegue crescer outras flores, e até as flores que poderiam crescer naquele jardim crescem em outro jardim. Flores que poderiam pertencer àquele jardim vão crescer em outras.
vão florescer, vão desabrochar em outros jardins, e não no que eles deveriam ter início, sabe? Então, basicamente, o que a gente faz hoje em dia, enquanto ativismo, essas lutas identitárias, sabe? Que não é só a questão LGBT, feminista, todas as que envolvem esse senso de identidade, são afirmações que acontecem no próprio judaísmo. E que é importante o judaísmo levantar e abraçar, porque a gente tem que lembrar de uma coisa. A comunidade judaica, ela não existe fora da sociedade. Literalmente, a comunidade judaica é um setor da sociedade. Quando você entra na sinagoga, os judeus que estão ali dentro, eles não surgiram do nada, do chão. Eles entraram por aquela porta, assim como vocês vão entrar também nessa sinagoga, em alguma sinagoga. E quando eu entro na sinagoga, eu não só entro como judeu, eu sou André. Eu entro como judeu, mas que tem uma bagagem atrás. Eu sou LGBT, eu sou de Recife, eu gosto de tais cores, eu tenho todo um background, sabe? E o judaísmo fala que a gente tem que se amar como um todo. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Esse aforismo da Torá, ele, para muita gente, começa por amar o próximo, mas não começa por aí. Você primeiro tem que criar a capacidade de amar a si mesmo como um todo e pegar essa capacidade e transferir para outra pessoa depois. Não há como você ter uma relação exterior com outros, isso é mais psicologia, mais real. Você não consegue ter uma relação com outras pessoas boa sem antes estar bem consigo mesmo. Um psicológico mal resolvido faz com que relações exteriores não aconteçam de forma boa. Então você precisa estar bem consigo mesmo bastante para estender essa relação com outras pessoas. E isso envolve uma aceitação completa de si, porque a gente, como Maimônides fala, todo ser humano é criado Betselem Elohim, a imagem de Deus. Como a gente não sabe qual é a imagem de Deus, todo mundo reflete essa própria imagem. É isso que a gente consegue tirar. Entende? Portanto, o que eu digo a vocês é o seguinte: a terceira via, não no sentido de terceira via no político daquele jeito que, para mim, enfim, não tem nada a ver com essa situação, mas uma terceira opção de judaísmo, ela não é só possível, ela existe há mais de 3.000 anos. E ela acontece continuamente. E eu digo a vocês, se vocês escolherem ser essa terceira opção no judaísmo, vocês são o futuro do judaísmo. Vocês são o judaísmo que vai continuar. Vocês vão ser Rava. Vocês vão ter a força e a coragem de Rava, de abraçar a diversidade, não só no judaísmo, na sociedade como um todo. E fazer com que essa tradição, porque muita gente pergunta, mas para que a gente vai, para que tanta questão de manter a tradição? Por que não só fazer uma coisa todo mundo junto? Para que ter toda a diversidade? Porque a diversidade é humana. E a gente precisa desse sentimento de pertencer. E o judaísmo faz isso. O judaísmo é uma tradição belíssima, é uma tradição que literalmente fala sobre honrar ancestrais, sobre a gente olhar todo o histórico que a gente tem, mas ao mesmo tempo dizer, você tem um tempo muito curto aqui na Terra. Ele é curto, ele é rápido, mas todo momento dele você vai honrar com uma bênção. Tem uma bênção para primeiras vezes, uma bênção para quando vê o arco-íris, uma bênção para o pão, uma bênção para a comida. Todo momento é tão sagrado a ponto de você fazer uma bênção para ela, mesmo que você não creia em Deus da forma como onipresente e tal, mas você parar e tornar sagrado aquele momento faz com que você pare e contemple essa vida tão curta e rápida. E você vai ter documentado tudo que seus ancestrais passaram. Mas você também vai ser responsável por manter algo para os que vão vir. E o judaísmo dá essa possibilidade. É uma tradição rica, belíssima, e que eu acho que quem tem uma identidade com essa forma de ser, não precisa se afastar dela, ou não precisa procurar outra, ou surgir outra. Ela pode se aproveitar do que já tem dela. É o que a gente faz há 3.000 anos. Então, que a gente seja como Rafa. Só para finalizar, e aí a gente abrir para discussões e qualquer coisa. Ontem eu falei na congregação Betel sobre temas muito, muito parecidos. E aí eu comentei sobre a Parashá da semana. A Parashá da semana, no caso que terminou ontem, é de Shelach Lecha. Shelach Lecha fala exatamente sobre quando 12 espiões foram enviados para a terra de Israel, enquanto os judeus estavam no deserto, para ver se a terra era ou não, se dava para ir ou não, sabe? Se iam ter gente que iam machucar a gente ou não, se dava ou não para ir, ou se a gente continuava no deserto.
12 espiões foram mandados por Deus. Dos 12, 10 falaram, não dá. É impossível a gente ir. Não tem como. Tipo, lá tem pessoas que vão acabar com a gente, vão destruir a gente. Lá não emana leite e mel como a gente imaginava. Enquanto outros 2 únicos, Yoshua e Caleb, disseram, não, tem como. A gente consegue passar por aquela situação. Mas a maioria dos hebreus não escolheram Yoshua e Caleb. Escolheram a maioria, começaram a gritar dizendo que preferiam morrer no Egito do que enfrentar aquela situação. E aí Deus olha e fala assim, essa geração não está pronta. Não tem como receber a terra prometida. A gente vai ter que deixar eles vagando mais 40 anos para que outra geração nasça, uma geração que não foi escrava, para que ela possa abraçar essa terra prometida. Mas Deus não fala isso enfraquecendo o lado da primeira geração, porque uma geração tem que antes ter saído do Egito para poder falar em chegar na terra prometida. Entende? A gente não pode falar de uma geração, porque a própria Torá fala, com essa mensagem, de que uma revolução ela não acontece em uma geração só. Começa e termina em uma. Ela passa por diversas. É algo contínuo. Mas que ambas as gerações, apesar de uma ser traumatizada com Mitzrayim, né, com o Egito e tudo mais, e outra que não é escrava, ambas têm uma coisa em comum. A vontade delas é estar longe de Mitzrayim. É de cada vez estar mais longe. É de olhar e dizer, eu não sei o quão perto eu estou do fim. Eu não sei o quão perto eu estou de Eretz. Eu não sei o quão perto eu estou desse lugar final. Desse lugar que emana leite e mel. Mas a gente vai fazer isso junto. Até porque um dos motivos de Deus não ter permitido que o povo hebreu continuasse indo para Eretz é porque não teve unanimidade na escolha. Isso tem que ser feito em conjunto. Então, é isso que a gente vive. Enquanto seres humanos, enquanto judeus, é dizer, eu não sei o que tem no futuro. É uma tela escura. Eu não enxergo ela. Eu não sei o que é que está na minha frente. A gente não tem uma luz iluminando. A gente tem a nossa. Eu tenho medo do futuro. O futuro, todo mundo tem medo do que é incerto, do que é novo. Mas uma coisa é certa. O futuro vai acontecer de qualquer jeito. A gente só tem que saber como é que a gente vai fazer para enfrentar esse lugar desconhecido. E a gente vai fazer isso junto. Então, dá a mão e vamos junto. Nesse caminho. Suzamen, né? Como fala? Beiacha, tipo, juntos, a gente vai. Então, que a gente seja como Caleb, como Yoshua, né? Que simplesmente não sabe, a gente sabe, as dificuldades vão estar lá, até mesmo em Eretz, até no lugar onde emana leite e mel vai ter dificuldade, a gente não tem o que fazer. A questão é saber como lidar. Então, vamos se juntar e vamos em frente. A gente tem que ser como eles, tem que ser como Rava, que honra a dignidade, né? E, para finalizar, e aí sim encerrar e a gente abrir para a discussão, é ler o trecho que fala sobre a criação de uma nova lei, vamos dizer assim. Eles disseram em resposta à pergunta de como Rav Dimi poderia propor e escrever Alahá em uma carta. Talvez com relação a um novo assunto seja diferente, ou seja, pode ser permitido escrever um novo material, para que a lei não seja esquecida. Uma prova para que essa sugestão é que Rabi Yohanan e Resh Lakish leriam um rolo de Agadá contendo as palavras dos sábios no Shabat. E o fizeram porque ensinaram da seguinte forma: uma vez que não pode lembrar da lei oral sem escrevê-la, é permitido violar a Alahá, conforme derivado do verso, é hora de trabalhar para o Senhor, anularam a Torá. Eles disseram que é melhor arrancar uma única alahá da Torá, ou seja, a proibição de escrever a Torá oral, e assim garantir que a Torá não seja completamente esquecida do povo judeu. Então, seguindo esse exemplo, eu digo a vocês, sejam vocês são sagrados por serem. A Torá, a tradição fala isso. E nas palavras de Debbie Friedman, eu não sei se... incrivelmente, eu sei que tem algumas pessoas que não conhecem Debbie Friedman, mas que foi basicamente a mulher que tornou a musicalidade, o nussar das tradições judaicas. Hoje em dia, a Havdalah que a gente canta, aquela que é muito famosa, é dela. Ela era lésbica, judia, e hoje comunidades ortodoxas utilizam, sabe? A própria Havdalah dela. É muito engraçado pensar isso, que comunidades ortodoxas utilizam a Havdalah de uma mulher lésbica, que, no caso, ela não se assumiu enquanto viva, mas quando faleceu.
né? Isso veio à tona que ela tinha uma relação, que ela tinha uma namorada, mas vejam como ela doou sua vida para a vida judaica, sabe? E ela existe uma série chamada Transparent, que pega um trecho de uma música dela, que ela fez baseada na Parashá Lech Lechá, que fala o seguinte: Lech Lechá, há um lugar que irei te mostrar, um lugar desconhecido. Em sua jornada te abençoarei, e você será uma bênção. E quando chegar em casa, não estará só. Isso é baseado na história de Abraão. E com isso eu encerro, certo? Espero que vocês tenham gostado. Enfim, foi muito profundo. Até eu cheguei a emocionar, mas, enfim. É sobre isso. Isso é o que a gente tem. E, de novo, nada disso foi tirado de fora da tradição judaica. Tudo que a gente leu até agora está na tradição. Não me baseei em direitos humanos. Aliás, estão sempre comigo, mas eu não me baseei em nenhuma lei fora da tradição judaica, sabe? Eu não me baseei na Declaração Universal de Direitos Humanos, nos direitos fundamentais, eu me baseei em Talmud, e única e exclusivamente em Talmud, certo? Então, é basicamente isso, para dizer que isso pertence a gente, está com a gente, e é nosso dever ser ouro, legal e ser luz para todas as nações, enquanto pessoas responsáveis por trazer esses direitos fundamentais, certo? Então, é isso. Muito obrigado. E obrigado aos comentários. Obrigada, André. Gente, quem quiser perguntar, vocês sabem, né? Ou no chat, ou levantando a mão. Eu vejo que a Lúcia está com a mão levantada. Se você quiser começar, Lúcia. Bom, André, super parabéns, que eu vou fazer umas perguntas, mas o que eu queria perguntar, aliás, falar é assim, eu não tenho esse lugar de fala, eu nem imagino o que é ter nascido numa comunidade judaica e ter que assumir isso publicamente, porque eu sou heterossexual. No entanto, os meus melhores amigos e as minhas melhores amigas, aquelas pessoas que a gente conta nos dedos de uma mão, por acaso são homossexuais e por acaso são judeus. Quer dizer, tem essa coincidência, tanto homens como mulheres, né? E eu vejo uma grande diferença entre os mais velhos e os mais novos. E o quanto eu fico feliz que os mais novos encontrem lugar na vida sinagogal, né? Que é uma coisa muito recente. E alguns, os mais velhos, alguns não queriam, mas não existia esse lugar nem na família, nem na nenhuma sinagoga, né? E aí, as perguntas que eu vou fazer, elas são muito protocolares, assim, eu até peço desculpa que você foi tão emotivo, foi uma coisa tão linda, mas, enfim, eu vi que você se baseia bastante no Talmud e tal, e essa não é uma tradição reformista, você é um ativista da reforma, e o Talmud não é uma tradição, ela é mais ligada ao conservativo, dentro do universo liberal, né? Você tem uma grande profundidade de estudo, eu não sei se é uma coisa temática, mas eu queria que você falasse um pouco disso. E aí, eu sei que tem diferenças também no casamento homossexual, no rito, na reforma e no conservativo. No conservativo não é exatamente um casamento, é uma bênção. Eu ouvi uma vez 2 rabinos discutindo, um era reformista e o outro era conservador. Aí o reformista falava, mas o casamento homossexual é conservador, não é exatamente um casamento. Eu não sei se você sabe esses detalhes. É isso, e super parabéns, admiração absoluta. Muito obrigado, Lúcia. Então, vamos lá. Tá, no caso foram algumas coisas. Você falou primeiro sobre isso antes do casamento, da ritualística, você perguntou alguma coisa em relação do seu envolvimento com relação ao estudo do Talmud, e você é um ativista da reforma e você usa fontes que não são fontes tradicionais da reforma. Pois é. Não, isso aqui é uma coisa, porque, assim, no caso, eu sou reformista, é o movimento, é a vertente que eu me identifico. Só que essa causa LGBT judaica, realmente, ela não está fechada exclusivamente ao reformismo, né? Eu conheço muitas pessoas LGBTs ao contrário, que vêm de origem ortodoxa até. Um dos meus melhores amigos vem de origem ortodoxa, né? E, inclusive, engraçado, porque a gente teve uma discussão ainda na época em que o Gava estava que é esse coletivo LGBT judaico estava em desenvolvimento. Aí ele olhou assim, a gente conversou por telefone, ele tinha chegado de Israel há pouco tempo, eu nem conhecia ele, foi um amigo meu ortodoxo de Israel que falou, tem um brasileiro que é gay, que está aqui na Yeshiva, ele está indo para aí, sei que lá, e, tipo, conversa com ele, a gente conversando, né? A gente criou uma amizade incrível desde essa ligação, mas foi bem judaica, porque tudo que ele falava eu discordava, e tudo que eu falava ele discordava, e aí vice-versa. Era uma coisa absurda, mas assim, a gente conversando, e aí
ele falando, tipo, eu perguntando o que é que mais lhe atrai no judaísmo, o que é que mais lhe distancia e tal. E eu falando que eu amava o Talmud, amava não sei o que lá, eu era reformista. Aí, detalhe, eu cresci em um ambiente não religioso, fui para o reformismo. Fui para a religiosidade pelo reformismo. Ele cresceu sempre na ortodoxia e estava indo para o mundo secular. Trajetórias diferentes. Mas aí, na discussão, ele falou assim, olha, André, tudo que você está me falando, eu penso exatamente o contrário. Você ama estudar Talmud. Eu odeio Talmud, eu não aguento mais Talmud. Talmud é a coisa que mais me faz me afastar do judaísmo. O que você fala para mim é exatamente o que me faz não gostar, sabe? Mas uma coisa é certa, André, eu não sei não ser judeu. É só isso que eu tenho a dizer. Eu não sei, eu não aguento, não acredito em nada mais disso daí. Eu não acredito na Torá, não acredito em Talmud, isso para mim não tem mais sentido algum. Mas não tem coisa melhor para mim na semana do que o jantar de Shabbat que minha mãe faz. Não tem nada melhor do que, literalmente, eu vivi em ambiente judaico, meus círculos são judaicos, eu sou judeu, eu só sei ser isso. E eu amo praticar judaísmo, apesar de não crer muito no que eu estou falando mais, sabe? Então, assim, se ser LGBT me impede disso, isso para mim não pode, simplesmente não pode ser. E eu quero encontrar uma via dentro disso. E nisso me une a você, sabe? De alguma forma. Então, nisso basicamente é o que hoje é o ativismo LGBT judaico para mim, sabe? Tipo, basicamente isso. A comunidade LGBT é diversa, a comunidade judaica é mais diversa ainda, a comunidade judaica LGBT, oi Gewalt. Assim, é uma coisa, sabe, absurda. Então, assim, eu digo que se eu lhe disser que há uma resolução perfeita para tudo, não tem, sabe? Até porque tem que vir também do outro lado de querer escutar. E, obviamente, nem todas as vertentes, as mais ortodoxas, não vão querer ouvir e tudo mais, mas dentro da ortodoxia, que antes eu julgava, eu dizia, por que a pessoa é LGBT e quer ser ortodoxa, sabe? Quer continuar na ortodoxia, não faz sentido para mim. Não fazia. Só que aí, literalmente, foi quando conversando com ele e também com outras pessoas que eu fui perceber, isso não é sobre só ideologia, não é sobre isso. É também sobre sentimento, sabe? É sobre pertencer. É o que ele é, de onde ele vem, é o que ele é, sabe? Eu não tenho o direito de chegar para ele e tirar esse espaço. Principalmente sendo LGBT, que tantos espaços a mim foram tirados, por que eu vou tirar de mais alguém algum espaço, sabe? Então, se ele quer achar um espaço na ortodoxia que envolve questão LGBT, ele vai encontrar, sabe? Tipo, e eu vou estar aqui para ajudar, sabe? De alguma forma. Eu não sou, exatamente, enquanto reformista, a alahá para mim não é algo obrigatório, não é algo mandatório. Mas eu sei que para muitos LGBTs, e não só para LGBT, para pessoas judias que querem se enquadrar em um judaísmo mais tradicional, mas que por algum motivo se encontram fora dessa tradição, sabe? Ali eu vou encontrar um espaço para essa pessoa, ajudar, sabe? Tipo, não, a tradição fala que você pode, olha aqui, tal lugar, tem esse lugar aqui, você não está querendo alahá? Tem alahá, não tem problema, sabe? Tipo, a gente encontra um espaço na alahá para falar sobre isso, sabe? E sobre a questão da ritualística, em relação ao casamento, sim, existem diferenças, né? Principalmente nas 7 bênçãos e tal, tipo, tem toda uma questão. É que se eu desenvolver vai ficar muito longo, mas eu vou basicamente resumir assim, que no movimento Mazorti existem vertentes dentro do próprio Mazorti, né? Mais liberais, mais tradicionais, sempre tentando se basear, mas uma coisa é certa, existe uma resolução feita pelo corpo Mazorti lá, que eu esqueci o nome que é como se fosse um betim grande do A Assembleia Rabínica. Isso. Assembleia Rabínica, que Obrigado. é o que legisla. Obrigado. Tipo, trouxe exatamente a ideia de que simplesmente a gente vai se basear na ideia de Kavod Abriot, na ideia de dignidade humana. Tipo assim, é uma coisa porque a gente pode falar sobre burlar obrigações feitas por rabinos, mas não diretamente da Torá. Então, assim, a questão do casamento não é tanto uma questão assim, da relação homoafetiva, por exemplo. A questão transgênero é um pouco mais discutida, apesar de ter essa diversidade de gênero no Talmud, não é o mesmo tipo de gênero que a gente fala hoje em dia, é uma coisa completamente diferente, sabe? Mas a gente consegue se basear em algo trazendo isso, sabe? E daí a gente traz, literalmente é um argumento do pessoal lá da Assembleia dizer, a gente está se baseando em Gadol Kavot Abriot, tipo na dignidade humana como um todo, tipo, a gente vai ter que burlar essa coisa da questão
por exemplo, das relações de ato de sexo anal, por exemplo, em casais gays, né? Porque a gente fala da dignidade, você está literalmente trazendo uma coisa central para a vida dessa pessoa. E que a gente sabe que, assim, levando para uma questão histórica, socio-histórica, a gente consegue uma resolução, mas litúrgica é muito difícil. E a gente não tem mais o que fazer a não ser dizer. A gente tem que dar essa liberdade. Mas, de novo, não é uma liberdade como, por exemplo, a questão de kashrut. Não é simplesmente, eu não gosto de... Eu gosto muito de misturar, de comer um filé à parmegiana. Eu amo filé à parmegiana. Não estou dizendo estou dizendo tipo um exemplo. Assim, eu amo filé à parmegiana, sabe que é carne com queijo. Aí só pelo fato de eu gostar muito, eu vou burlar, porque é contra, sabe, tipo, porque isso não está ferindo sua dignidade. Porque você sabe, tipo, a kashrut não é um ferimento de dignidade de ninguém, sabe? Mas a questão de você fala de relações sexuais, que é uma questão natural, é uma questão muito mais complexa e que se envolve a questão da dignidade, da vivência humana completa e bem vivida, sabe? Que o judaísmo faz questão de que seja, entende? Então, essa é uma questão. O casamento é uma tradição que realmente foi construída só para falar de um casal cis-hétero, tipo de um homem e de uma mulher cisgênero, etc., sabe? Então, a resolução que até mesmo a ortodoxia moderna dá exatamente é criar algo novo, baseado, inclusive, no que eu acabei de mostrar para vocês. Sabe, como eu disse, tem uma cartilha de ortodoxos para como isso pode acontecer de forma tranquila e tal. Porque, olha, sempre vai haver uma forma de acontecer essas coisas na tradição, porque a própria tradição foi feita para sobreviver a essas quebras, essas falhas, essas questões que na época não eram discutidas. Sabe, a lei dá essa brecha para que a gente consiga continuar. A Halakha só continua a partir disso, sabe? Então, é a partir disso que são feitas essas questões. Então, há a possibilidade da criação de uma nova tradição, de uma nova liturgia para o casamento, sabe? Mas como a gente também tem o fato de que, assim, eu não sei se vocês conhecem, tem uma ativista chamada Abby Stein, que é trans, de origem ortodoxa, lá dos Estados Unidos, e ela fala: a tradição não é LGBT-fóbica. As pessoas são e conseguem pegar argumentos da tradição para manter seus preconceitos. O preconceito não é religioso, o preconceito é da pessoa. Mas como a tradição judaica é tão ampla, você pode abraçar o que você quiser. Você consegue defender o que você quiser, mas você escolhe o que você quer defender e como você vai defender. É literalmente um trabalho de advogado. A Halakha é lei, né? Então, tipo, a gente, como advogado, você defende o que você quer a partir da jurisprudência, né? Então, é bem nesse caminho que acontece. Então, tipo, como certos movimentos alárricos ainda tem uma questão do tipo, nem todo quórum vai ser a favor, eles fazem esse meio caminho. Que por enquanto está assim. Mas eu tenho certeza que daqui, bote uns 30 anos, já vai ter um Nussar diferente, uma coisa, sabe, que vai envolver a questão LGBT de uma forma muito mais realmente, assim, de equidade, sabe, de igualitária. Então, acho que é bem por aí. Espero ter respondido de alguma forma. Desculpa se não ficar tão completa a resposta. Oi, Samuel, tá de mão levantada. Primeiro, oi, Samuel. Prazer em revê-lo. Oi, prazer em revê-lo, André. Parabéns pela palestra. Parabéns pela teoria que você está desenvolvendo. E eu venho acompanhando e participando do movimento LGBT judaico. Não sei se você conhece o Ari Tepperman. Lendário Ari Tepperman, com certeza. Então, o Ari Tepperman, ninguém fala nele, mas ele foi o primeiro judeu gay que deu a cara para bater, né? Nós estamos falando de mais de 20 anos atrás, em 1999, 2001, quando eu conheci ele. 99 é quando nasci, literalmente. Enfim, pois é, você vê que a coisa não caminha a passos largos, né? Sim, ela vai devagar, né? E ele trouxe naquela época um filme, né? Trembling Before God, convidou pessoas para assistirem, inclusive na época acho que a prefeita era qual o nome dela do PT, Marta Suplicy. A Marta Suplicy, tá? Ele inclusive fez uma apresentação específica para ela na época. E as coisas caminham, né? Devagar, mas caminham. Você vem com uma outra proposta, e hoje a gente tem, dentro da comunidade de São Paulo, 3 grupos, né?
E houve, inclusive, já sinagogas LGBT em São Paulo, né? Havia O que houve, na verdade, foi uma tentativa de congregações inclusivas, sabe? Não literalmente sinagogas LGBTs, mas algo que abraçasse com bem mais abertura, né? Que não rolou, mas com certeza. Sim, sim, sim. Então a coisa vai caminhando, né? Dentro da religião e também fora, né? E é isso aí. Parabéns aí pelo trabalho, tá? E vamos em frente, né? Vamos em frente, com certeza. E isso traz bem o que você trouxe, a gente consegue falar sobre, de novo, essa paraxá que foi a de ontem, né? Tipo, essa questão de que não é em uma geração que acontece a mudança, são em várias, é um trajeto contínuo, né? E que, de novo, né, a gente não pode falar sobre a geração nova sem antes lembrar que alguma geração tem que ter saído do Egito, né? Tipo, acho que eu sou exatamente, eu estou nessa segunda geração que está do meio do Egito, do meio do deserto, sabe, a caminho. Provavelmente não vai ser a minha que vai chegar sabe, em Eretz. Não sei nem se vai um dia chegar, ou vai, mas, tipo, cheio de dificuldade, porque faz parte, sabe? Paraíso não quer dizer um lugar 100% perfeito, mas um lugar que a gente consegue existir de forma tanto tranquila. Então, é isso, a gente não pode falar o contrário. Eu sempre falo, toda vez que eu cito, né, nas minhas tipo, em aulas, em palestras em relação a essa temática, falo exatamente sobre essa questão geracional, a importância de olhar para a história, né, as gerações que vieram antes da gente, não só geração, até porque quando eu falo gerações anteriores, parece algo de séculos atrás, ou então uma geração que nem está mais aqui, nem isso, sabe? Não tem a ver com isso. E sim com uma coisa contínua, né? A gente tem que saber os passos, né? Assim, o Ari, eu tenho uma admiração enorme, eu já falei isso para ele, até porque teve uma reunião, uma apresentação que teve recentemente, que ele falou, assim, aqui no Zoom, inclusive, ele dizendo, não, porque eu sou o vovô do grupo, né? Assim, aqui do Ineni, não sei se você sabe. Aí eu falei assim, Ari, você não é vovô do grupo, você é patriarca do grupo. Perceba, tem diferença nos termos. Fale direito, entendeu? Aí, entende? Em 1962, uma sinagoga LGBT em Londres. Ai, que legal. Nossa, poxa vida, nos anos 60, né? Pois é, é que eu realmente não conheço a história LGBT judaica da Inglaterra, sei muito dos Estados Unidos, até porque, né, o centrão judaico do mundo, é mais mainstream, vamos dizer assim, mas, né? Então, realmente, de fato, eu acho que é uma coisa a ser relevada. Obrigado. Esse é o meu problema. O Ricardo Levinsky, inclusive, ele fazia parte desse grupo original, tá? Bem mais jovem, né? Ele é um dos mais jovens na época. Justo. E é sobre Eu isso. quero fazer Literalmente, a luta da gente é uma continuidade de tudo isso. Então, é só dizer toda rabá, simplesmente isso. Obrigado por ser essa base. A gente continua juntos, sempre. Li, você quer fazer uma pergunta, né? Quero. Desculpa, alguém mais falou também. Quem foi? Posso falar? Ninguém. Você. Ô, Malca. Ok, acho que é rapidinho. É isso. Eu acho que a mulher indigna, ela é indigna sem marido porque ela está mais suscetível a trair, a ter outros homens. É isso? O que é a mulher? Por que ela é indigna se ela está sem um homem, sem um marido? É porque ela está mais suscetível a pecar? É isso? Olha, eu acho que Oi, Lilian. Não, acho que a Malca está falando do que você tinha falado sobre a Agunot, acho. Sobre a Aguná. O status da Aguná. Né? Isso, do status da Aguná. Por que é indigno? É indigno porque por isso, porque ela está mais suscetível a trair. Você quer que eu falo, André? Malca, é o seguinte, a mulher que é casada, ela está presa ao marido. Na lei tradicional, seria assim, não estou nem falando da Assembleia Rabínica, estou falando da Alahá mesmo, a mulher ela tem que ser fiel ao marido, e o homem não. Se o homem vai para a guerra e não tem uma comprovação de que ele morreu, essa mulher, ela não pode ter outro homem. E pior, se ela tiver um filho, esse filho
filho vai ter milhões de restrições na comunidade, né? Então, a mulher, ela está indigna porque, na verdade, ela está presa a uma situação ausente, e sendo que ela pode ficar com alguém. Então, assim, é uma mulher sozinha, de fato, quer dizer, existe o espaço físico para ter alguém, mas ela não tem essa pessoa. Então, ela não está nem livre, ela está no entrelugar. Ela está sozinha de fato, mas ela não tem a liberdade de exercer essa liberdade, essa solidão, de buscar um outro relacionamento, alguma outra coisa. Então, é nesse sentido, aqui, no mundo contemporâneo, isso não é um grande problema, mas na antiguidade e nas comunidades ortodoxas, isso é muito dramático. A mulher não pode fazer nada, não pode sair na rua, ela não pode entrar num carro com outro cara, porque ela fica mal falada na comunidade inteira. Então, assim, é que para a gente hoje em dia é meio ridículo, mas era um drama, e para as comunidades ortodoxas é um drama também. Ficou mais claro, Malká? Está claro, está claro. Obrigadão, Luciana, me ajudou bastante. Realmente, mas... no caso, perdão, a Lilian ia fazer alguma coisa, depois o Dani. Eu queria comentar que eu acho que tem talvez uma camada para a gente agregar, né? E que eu acho que os tempos vão fazendo o seu também, às vezes para bem e para mal, né? Por exemplo, eu acho que tem um amadurecimento, e aí eu digo um amadurecimento de um olhar de transformação social que tem a ver com as famílias, né? Então, acho que se a gente está falando de, sei lá, 30 anos atrás, de um estranhamento, de crises familiares, de rupturas familiares, que eram muito severas em relação à decisão das pessoas sobre o seu desejo e a forma como ia se relacionar, eu vejo hoje em dia também um caminho que é um caminho parceiro e preocupado com uma inserção social das famílias também. Quer dizer, acho que o entendimento das famílias de quem são os seus filhos e das decisões que seus filhos vão tomar também avançou. Claro que isso não vale para todas as situações, mas em muitos casos a gente vai ver uma movimentação dessas famílias pelo direito dos seus filhos de poderem viver as suas decisões de uma maneira que seja inclusiva e que seja defendida da violência, que é a violência social em relação a essas questões, né? E eu digo para bem e para mal, porque é isso, quer dizer, a gente acabou essa semana com notícias nos Estados Unidos de revisão legal, né, de uma decisão da Suprema Corte em relação às decisões relativas à interrupção da gravidez, aborto, e aí depois as pessoas se perguntam, e as outras leis e as outras decisões, né? Então elas também são passíveis de revisão, que sociedade a gente pode voltar a ver, que seja uma sociedade mais restritiva. Então acho que assim, a gente é otimista e é importante que esses avanços e essas leis garantam os direitos, a dignidade, a inserção, etc. Mas acho que a gente também, historicamente, não dá para se iludir que, né, avanços e retrocessos são parte da história, né? Então, acho que, nesse sentido, os movimentos existirem, os movimentos reforçarem seu posicionamento, as famílias conseguirem estar juntas, etc., são encaminhamentos fundamentais. E acho que muito bonito o teu caminho, né, do embasamento, de um fortalecimento das próprias fontes, porque isso faz a diferença na hora de você poder também dizer, não, sim, as pessoas têm direito a manter a tradição, a não serem vistas como as culpadas pela deturpação e pelo fim, etc., né? Porque isso entra na discussão, não tenho dúvida nenhuma. E acho que é isso, o direito das pessoas a terem também a sua vivência religiosa precisa ser assegurado. Então, parabéns, fiquei muito encantada com a tua fala e com a construção que você vai fazendo, é muito importante mesmo. Muito obrigado, Lilian, de verdade, de verdade. Belíssima colocação. Oi, Dani. André, bom, parabéns, super bacana te ouvir, enfim, incrível poder ter alguém como você assim, na comunidade para interagir, para trocar. E
acho que não só você se emocionou, mas emocionou todos nós aqui que estávamos te ouvindo. Sei que a gente já está super em cima do horário, algumas pessoas já precisam sair, me dá vontade de tocar em vários temas, mas vou colocar só uma coisa, se você pudesse ser bem breve para contar, porque você falou muito do âmbito intracomunitário, digamos assim, né? Do lado de ser LGBT na comunidade judaica e da sua militância e todas as questões que estão atreladas a isso. Se você puder comentar, eu acho que, não sei, o quanto tem também a militância com o movimento LGBT não judaico, né? Fora da comunidade. E se o fato de ser judeu nesse meio impacta de alguma forma nessa militância em relação aos colegas LGBTs, né? Tanto de outras religiões, e eu sei que você tem um diálogo interreligioso, como aqueles talvez até antirreligiosos e que veem a religião como um entrave, como algo a ser derrotado, inclusive para avançar a pauta LGBT. Então, se você puder pelo menos dar algumas pinceladas sobre isso, seria muito interessante te ouvir. Muito obrigado. Não, questionamentos muito, muito bons. Obrigado, Dani, de verdade. E tá, no caso, para fora da comunidade judaica, quando se fala de ser judeu e LGBTQIA+, realmente tem várias respostas, tem várias impressões, né? São recebidas de formas diferentes essa informação. Em relação a pessoas antirreligiosas, né, eu acho que isso é um dos principais, que vem tipo, a perguntar, como assim você está pleiteando um lugar na religião, sabe? Tipo, ainda mais com a visão que as pessoas têm de judaísmo de que Velho Testamento. Portanto, tipo, vocês têm o pior lado da Bíblia, vamos dizer assim, né, de acordo com eles. Então, né, como é que vocês clamam por esse espaço e tudo mais? Aí, no caso, tipo, não dá tempo de eu dar uma aula para a pessoa sobre teologia judaica e a hermenêutica judaica, como funciona, mas em resumo eu consigo falar algo. Olha, é o seguinte, que eles ficam falando, né? Como é que vocês pleiteiam um lugar no espaço na qual claramente não quer vocês, sabe? Tipo, que claramente fala sobre não querer vocês e tal. E aí eu respondo, olha, assim, eu quero que você me diga, que você me liste um espaço da sociedade que abraçou os LGBTs por serem LGBTs abertamente, assim, que a gente não teve que lutar por esse espaço. Tipo, literalmente, se chama ativismo LGBT porque a gente luta por espaços, por ocupar espaços. Não existe um lugar em que o povo LGBT tenha sido bem recebido, a não ser os espaços que eles mesmos criaram, sabe? Às vezes até uma reprodução de espaços que já existem, mas em uma versão LGBT. Por exemplo, um exemplo muito interessante, engraçado, mas é real, casas noturnas, casas de festa, sabe? Baladas, LGBTQIA+, sabe? Que, no caso, para uma pessoa LGBT que está em uma festa e que não é LGBT, a possibilidade de receber uma agressão é muito alta. Na época, tipo, anos 70, ainda, eu acho que isso era muito mais forte. Portanto, cria-se um espaço similar para pessoas LGBTs, e até porque o espaço noturno é aquele espaço em que não há o julgamento, assim, literalmente você pode ser você, vamos dizer assim. Então se criou essa noite, a famosa noite LGBT, que vai muito anterior às baladas dos anos 60. São coisas que a gente pode ver, inclusive, do século XIX, século XVIII, sobre casos de encontro de pessoas LGBTs para poderem ser elas, sabe? Então, assim, espaços na sociedade a gente sempre teve que lutar para conseguir, sabe? Não é uma novidade você estar lutando por espaço. Então, porque nenhum, em sua base, recebe, nem mesmo lugares progressistas. Por exemplo, eu sou de esquerda, mas eu sei que o movimento de esquerda nem sempre foi LGBT friendly, não foi tipo, do nada, surgiu a questão LGBT, eles vamos abraçá-la. Não, muito pelo contrário, houve uma luta no movimento de esquerda para conseguir a aceitação da questão LGBTQIA+, também, foi muito mais rápida, né, do que movimentos de direita, né, que aí sim, movimentos de direita e liberalismo e tal, que esperam o movimento mais progressista de esquerda conseguir a vitória para depois dizer, agora está mais liberado, o chão está mais, sabe, tipo, forrado, então a gente pode seguir um pouquinho mais à frente, já que já fizeram isso pela frente, sabe? Enfim, mas é uma crítica mais pessoal minha. Mas, de qualquer forma, sabe, essa questão de conseguir os espaços por ser religioso ou não, sabe? Tipo, isso aí é uma questão de que o ativismo LGBT é isso, não vai deixar de existir.
E agora, isso é uma questão da religião. Quando se fala de questão, por exemplo, Israel e Palestina, é uma questão também sempre, né? Porque isso aí sempre vai estar do nosso lado. Isso aí está incrustado em todo lugar progressista, principalmente que se chega, que você fala que é judeu, a primeira, não precisa nem ser a questão LGBT, você fala que é judeu, mas e Israel? E a Palestina? Sabe? O que você acha sobre isso? Tipo, você tem alguma coisa contra, a favor? O que você fala sobre essa situação, sabe? Porque, por exemplo, eu já tentei fazer parte de coletivo de esquerda na minha universidade, na qual a primeira coisa que souberam quando era judeu é Israel e Palestina. Eu sou uma pessoa que sou a favor, por exemplo, da resolução de 2 estados, né? E aí as pessoas olhavam para mim assim, mas não pode ser uma coisa dessa. Aí começam a falar sobre, mas e o pinkwashing? Né? Porque isso é uma coisa que eu fico olhando assim, a questão do pinkwashing. Eu não vou dizer que o governo israelense, porque Israel é um país com muitos direitos LGBTQIA+ garantidos, mas que se há uma luta muito forte lá dentro ainda. Sabe? Israel não é um país perfeito de que as pessoas compram como se Israel fosse o lugar mais LGBT-friendly do mundo. Muito pelo contrário, tem muita luta a ser feita lá. Mas uma coisa a gente tem que falar. Comparado com lugares, inclusive vizinhos, sabe? Tipo, Israel está numa discussão, por exemplo, de, sei lá, inclusão de nomes de pessoas não binárias em documentos, enquanto um outro país está falando sobre matar ou não uma pessoa homossexual. Sabe? Tipo, o nível das lutas, tipo, do que está sendo pleiteado tem essa diferença, sabe? Então as pessoas chegam, não, mas a questão do pinkwashing, né? A questão, porque eles usam a parada LGBT de Tel Aviv para cobrir massacres e tudo mais. Eu falo o seguinte, cara, deixa eu falar uma coisa, a luta LGBT em Israel é longa, tem uma história muito interessante, inclusive. Essa parada não veio do nada. Ninguém pagou pessoas para estarem lá fingindo ser LGBTs e fazer uma coisa bonita, uma festa, sabe? Para cobrir alguma outra coisa. Pessoas LGBTs existem em Israel, sabe? E existe uma parada do orgulho, existem organizações LGBTQIA+. Eu sou representante de uma aqui no Brasil, sou da Agudá, que é a Força Tarefa LGBT de Israel, sabe? Aqui no Brasil. E que lá dentro você vê pessoas extremamente críticas a diversas coisas do governo de Israel em relação a políticas externas com a Palestina. Eu sou uma delas. Eu critico veementemente as relações exteriores de Israel, demasiadamente. Eu sou uma pessoa extremamente crítica e ainda assim não largo o meu ideal de autoafirmação do povo judeu. O que não quer dizer que eu não vou criticar veemente a questão da Palestina e que eu não posso fazer isso porque sou LGBT, sabe? Muito pelo contrário, sabe? Eu acho que é uma questão muito mais complexa e que isso não deveria atravessar o fato de ser LGBT, mas acontece. Chega porque quando você chega com essas duas identidades afirmando, vão vir pessoas para questionar a junção de ambas, sabe? E é um trabalho interno que a gente tem que fazer sempre. Terapia sempre em dia, muito importante. Enfim, é basicamente isso. Gente, acho que a gente está chegando no nosso horário já. André, queria te agradecer muito. Acho que a gente está todo mundo aqui muito provocado pela tua fala e também muito feliz com acompanhar, né? Todo um setor dessa existência, das lutas, que eu acho que a gente fala de muitas lutas judaicas, ou de muitas lutas nossas interiores à vivência judaica, né? E acho que, enfim, tem uma trajetória, um repertório e, digamos, uma consistência que eu acho que, para todos nós, muito bonito de acompanhar. Então, queria te agradecer e, enfim, seguimos próximos. Acho que a gente falou no começo, né, do desejo que a gente tem de que essas vivências na Casa do Povo também possam ajudar a inspirar e a trazer conteúdos que são relevantes para nós em diferentes dimensões da existência, né? E aí eu acho que, enfim, essa tua fala colabora de uma maneira muito importante para tudo isso. Eu quero agradecer muito por esse espaço, de verdade, e dizer que vocês pertencem a uma das instituições que eu mais admiro na comunidade judaica, que é a Casa do Povo. Sério, eu tenho uma admiração, é indescritível o que eu tenho de amor por esse lugar, entendeu? Pela forma que, para mim, demonstra muito bem o que é a diversidade judaica, que vai além da questão religiosa. Apesar de eu ser religioso,
Eu sei e amo toda essa cultura secular, a cultura principalmente de movimentos progressistas da comunidade judaica, movimentos históricos lindos, né? E que lá dentro, na Casa do Povo, né, funcionou a escola Sholem Aleichem, que eu amo a história dessa escola, amo várias pessoas que estudaram nessa escola, inclusive uma delas, Rosalie Roth, ativista lésbica judia que estudou nos anos 60 no Sholem Aleichem, sabe? Ela é fruto do Sholem Aleichem, não poderia ser diferente, sabe? Então, é isso, eu tenho um amor enorme, então continuem fazendo esse monumento vivo, que é a Casa do Povo, dessa forma. Cola Kavod para vocês, né? Espero que a gente esteja junto sempre. Eu também pretendo, não como vindo falar, mas também poder presenciar enquanto espectador, enquanto participante dessas iniciativas de uma casa tão maravilhosa, né? Que é essa Casa do Povo. Então, Cola Kavod para vocês. Mazel Tov é o máximo de idas que eu escolher, né? Algo parecido que consigo. Muito obrigada, André. gente. Obrigada a todo mundo. Valeu, gente. Valeu, A André. gente volta a se encontrar agora em algum dos fins de semana de julho. Logo mais a gente anuncia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.